E aí, amiguinho? E aí, amiguinha? Maravilha da natureza? Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que você esteja aí tranquilo, sossegado, maravilhosamente encaixado aí no seu reduto de estudos, preparado para falar mais um pouco sobre física moderna. Hoje, galera, a gente vai começar a estudar a física quântica, tá? Não acha que a gente vai sair falando de colchão quântico, que esse daí é essa palhaçada aí. Não, a gente vai dar alguns conceitos de uma forma bem simplificada sobre a física quântica, tá? Alguns conceitos mais simples. A gente não vai se enrolar, entrar drasticamente no estudo da física quântica, mesmo porque toda a parafernália matemática necessária para determinar as constantes, as probabilidades, são de alta complexidade. A gente vai se focar em alguns conceitos que são importantes, tá? O primeiro deles é o conceito da radiação do corpo negro. Vamos lá. A gente sabe já da física clássica que quando um corpo ele está a uma certa temperatura acima do zero absoluto, ou seja, quente, né? Sempre acima do zero absoluto, não existe o zero absoluto em tese, né? Os seus átomos, as suas moléculas estão vibrando. Existem a agitação térmica das partículas que constituem esse corpo. E quando a gente tem corpos carregados, por exemplo, elétrons se agitando, eles irradiam energia, irradiam ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas podem ou não ser visíveis, tá? Não é porque você não está enxergando um corpo que ele não está a uma certa temperatura. Não. Dependendo da temperatura, a radiação irradiada por esse corpo, ela pode estar numa faixa visível ou não. Então a gente já sabe isso lá da física clássica, né? Que um corpo que irradia energia, ele irradia devido a essas agitações dessas partículas que constituem. E aqui a gente tem uma faixa de frequência, que vai das frequências mais baixas até as frequências mais altas. A luz visível é uma partezinha dessa faixa do espectro que sensibiliza a nossa visão. Aquela faixa que nos dá a sensação de calor, quando a gente está do lado de um forno, por exemplo, é a radiação no infravermelho, que dá essa sensação térmica para a gente, tá? Mas, a rigor, qualquer corpo que está acima do zero absoluto, ele irradia energia. Só que ele irradia energia e também absorve energia. No equilíbrio térmico, quando um corpo está em equilíbrio térmico, ele, ao mesmo tempo que ele está absorvendo energia, ele está irradiando energia, senão ele ia esquentar para sempre. Então, enquanto o fluxo de absorção for maior do que o de emissão, o corpo vai esquentando. Chega um momento em que esse corpo ele está absorvendo e irradiando a mesma taxa. Aí a gente diz que entrou em equilíbrio térmico. Aí a gente diz que não tem troca mais de calor, mas na realidade nós temos uma absorção e uma irradiação, né, equilibradas, vamos dizer assim. E para estudar o espectro, né, de irradiação de um corpo, se propõe o conceito, né, da radiação do corpo negro. Quando a gente fala corpo negro, a gente associa logo a um corpo preto, né, negro, que a gente não enxergaria. Não é essa a ideia da radiação do corpo negro. O que é um corpo negro ideal? É um corpo que, da mesma maneira que ele absorve 100% da energia, ele também devolve 100% da energia. Um artifício usado praticamente para representar um corpo negro é uma cavidade adiabática que não deixa ter troca, que não deixa essa energia aqui sair, né? Uma fonte térmica que um pouco dessa energia entraria por um orifício minúsculo, aqueceria ali, né? E irradiaria mais um tanto. Então, o corpo negro é justamente aquele corpo em que absorve e irradia 100% da energia, tá? 100% da energia. Essa é a ideia de um corpo negro. E muitos corpos, por exemplo, estrelas podem ser considerados corpos negros, beleza? Então a gente tem um espectro
da radiação desse corpo negro, que é justamente o que se media lá em 1900, 1800 e vó gostosa, né? Que se media a radiação do corpo negro, da irradiação dos corpos. E existia um probleminha naquela época. Qual é a jogada? A previsão teórica da física clássica era a seguinte: conforme você aumenta a frequência, né, da irradiação, né, lá do espectro, nós teríamos uma curva teórica assim, ó. Quanto maior a frequência, maior a intensidade irradiada. Tá? Essa era uma previsão teórica da época, da física clássica, lá da física que tinha sido desenvolvida até então. Só que, na prática, media-se essa curva. Esse era o resultado da irradiação dos corpos, do espectro de irradiação dos corpos. Aqui você tem a intensidade radiante, que é a potência por unidade de área, né? Watts por metro quadrado. E aqui você tem a frequência do espectro, tá? Do espectro de irradiação. Nós temos um pouquinho de irradiação em todas as faixas, por quê? Porque não são todos os elétrons ali, todos os átomos estão vibrando exatamente na mesma frequência. Tem o que está vibrando mais, uma quantidade maior, que é onde tem o pico. Mas em torno desse pico a gente tem outras faixas de frequência que também estão sendo irradiadas. De acordo com a física teórica da época, a previsão era aumentar a intensidade conforme aumentava a frequência. Mas não era isso que se percebia na prática. E aí muito se tentou chegar nessa descrição dessa curva, né? Um fulano que deu uma boa contribuição foi esse Venn aí, ó. Venn, neném, acho que é assim que fala. O que ele mostrou? Que nesse pico aqui, ó, a gente poderia relacionar a frequência do pico com a temperatura do corpo, e essa razão entre a frequência e a temperatura do corpo dava esse valor. Com um monte de experiências, ele percebeu que essa razão dava sempre o mesmo valor. Então aqui tem uma grande contribuição, porque se você mede a radiação de um corpo e percebe qual que é a frequência de pico, qual que é aquela que está irradiando em uma maior intensidade, você automaticamente descobre a temperatura do corpo, né? Por isso que quando a gente pega, por exemplo, a irradiação vinda do Sol e vê qual que é o pico lá que chega aqui pra gente, a frequência que chega numa maior intensidade, a gente consegue descobrir que a temperatura da superfície do Sol é em torno de 5.500 Kelvin. Então é por isso que a gente, baseando nessas leis simples, que a gente consegue determinar a temperatura de estrelas que estão muito distantes, justamente por conta, uma das maneiras, né, por conta dessa frequência de pico. Então essa foi uma contribuição muito importante, tá? Onde esse C é uma constante, e observe a unidade, Hertz de frequência, Kelvin de temperatura. Então se tentou muito encaixar as teorias nesses resultados, tá? Muitos deram contribuições para isso, até que chega o menininho Planck. Esse Max Planck, esse foi a gente chama de pai da teoria quântica, né? É o cara de origem alemã. E lá em dezembro de 1900, que é uma data que a gente chama que começou a física quântica, ele propõe uma teoria para explicar essa irradiação do corpo negro, partindo de dois postulados, né? Duas afirmações que se parte do princípio que são verdadeiras. A primeira delas, no equilíbrio térmico, os átomos do corpo aquecido, eles absorvem e irradiam a mesma quantidade de energia. Isso já foi dito anteriormente, né? Quando o corpo está em equilíbrio térmico, ele absorve e irradia a mesma quantidade de energia. Agora, o grande lance foi o seguinte: tanto na emissão quanto na absorção, para a radiação de frequência F, a energia ela é quantizada. O que significa isso? Ela é feita em pacotinhos específicos de energia, denominada quantum. Ou seja, os átomos, a irradiação e a absorção não era feita em qualquer faixa
de frequência. Tinha que ser determinadas faixas de frequência que de fato seriam absorvidas, determinados pacotinhos de energia que de fato seriam absorvidos e determinados pacotinhos de energia que seriam de fato irradiados. Esses pacotinhos de energia tinham a energia dada pela lei de Planck, que é essa daí, ó. Cada pacotinho dessa energia, né, é um produto da H, que é uma constante, chamada de constante de Planck, posteriormente, e F é a frequência. O que significa? Qual é a diferença entre ter um negócio contínuo e um negócio que é quantizado, né, em pacotinhos? Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês a diferença do que é contínuo e do que é quantizado. Uma coisa contínua é alguma coisa do tipo uma rampa assim, ó. A gente pode considerar que esse corpo, ele pode ter qualquer valor de energia em qualquer altura que a gente possa pegar aqui. Então a gente tem infinitas possibilidades, né? Então esse aspecto aqui da energia seria um aspecto contínuo, ok? Contínuo. Agora, vamos supor que é uma escada assim, ó. A escada, você vai mudar de degrau em degrau. Não é qualquer altura que você vai estar. Você vai dar um passo para subir. Você não pode dar um passo de qualquer tamanho. Tem que ser o tamanho do degrau. Então a energia ela só pode estar ou zero, quando estiver na altura zero, ou nesse ponto, no primeiro degrau, ou nesse ponto, no segundo degrau, e assim por diante. Então isso que a gente diz que é quantizado, que é discreto. Você não pode unir esses pontos. Não existe, nesse caso, a energia nesse ponto aqui. Sacaram? Não existe, nesse caso, a energia nesse ponto. Não existe, nesse caso, a energia nesse ponto. Então, a irradiação e a absorção, ela só acontece assim. Em determinada frequência, cada pacotinho de energia vai ter que ter aquela energia específica. Não é qualquer valor de energia. Belezeira? Então, esse modo de se olhar a radiação e a irradiação permitiu os físicos chegarem a uma demonstração que de fato caía naquela curva observada experimentalmente. Belezeira? Até perguntaram pro Planck, né? Ô Planck, mas por que você fala que a energia é quantizada, tal, beleza, mas por que o espectro aqui, ó, parece contínuo? Por que ele parece contínuo? Ora, a resposta foi a seguinte: como num corpo nós temos uma infinidade de partículas, quando a gente aquece o corpo, cada partícula que ganha e perde energia de forma discreta vai estar emitindo e absorvendo a radiação em várias frequências. Então, o que a gente observa aparentemente é um espectro contínuo, por conta da infinidade de partículas que estão irradiando, absorvendo e irradiando. No entanto, essa absorção e essa devolução da energia não é em qualquer valor, mas sim baseado nessa expressão aqui, ó. Cada pacote de energia absorvido e cada pacotinho de energia que é irradiado vai seguir essa expressão que é a lei de Planck. Belezeira? Então, com isso, a gente dá um início à teoria quântica. Tá? A gente dá um início a essa teoria que tem uma infinidade de aplicações no nosso dia a dia. Desde a câmera de fotografia do seu celular, até um telescópio que capta imagens lá não sei da onde, né? Até um monte de outras transistores de absorção e recepção de radiação. Enfim, nós temos várias aplicações dessa parte quântica no nosso dia a dia, que não é o colchão quântico que querem vender para você mais caro porque ele vai fazer milagre. Mentira, tá? Não existe colchão quântico. A física quântica é a física do microscópico, do muito pequeno. Os fenômenos macroscópicos não podem ser explicados de forma quântica. Fechou? Então essa é a introdução da física quântica. Maravilha? Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Valeu! Haha!